Olá, boa noite, seja bem-vinda, Elaine, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo Boa jóia nessa noite. nova plataforma aqui, StreamYard. Eu creio que vai ser bombástico, vai ser muito bom para a honra e glória do nosso Senhor. Amém, amém, amém. Queria falar que nós agora, esse ano, novos projetos, então no Rosicler Nunes Arte e Fé, agora a gente tem quadros fixos. Por enquanto eu tenho o nosso, que é dúvidas, né? Polêmicas, assuntos polêmicos. E aí, isso é de Deus? Isso é de Deus? É isso, né? O nosso novo quadro, que eu vou fazer uma vez por mês com a Elaine. Vai ter um quadro, continuar com o testemunho de mulheres surpreendentes. Sabe quem é a mulher surpreendente desse mês, Elaine? Quem é? Moá, eu. Ah, que Então vamos arraso! começar esse mês com o meu testemunho. Do outro, cada mês vai ser uma mulher surpreendente. Eu sou surpreendente porque eu sou filha do rei Jesus, por isso que eu sou Amém, surpreendente, você também é, né, Elaine? verdade. A E um maneira outro como ele nos quadro, transforma, né? isso, um outro quadro, não vou falar porque ainda estamos escolhendo o nome, com outra parceira, e o outro com a Claire, que é minha xará, que vai continuar trazendo receitas naturais e um pouquinho da palavra. Então, Rose Claire Show. Nunes está virando uma revista eletrônica, hein? Estou gostando disso. Então vamos lá, Muito o bom. assunto polêmico de hoje é de Deus isso? Nosso quadro fixo é de Deus isso? E o assunto polêmico é pecado fazer tatuagem? E aí? É um assunto que dá corda. Então, aqui, nós duas não somos a Verdade. dona da verdade, nós vamos procurar tudo com base bíblica. Tem coisas que não tem na Bíblia, mas a gente tem entendimentos, né? Que Deus vai dando alguns entendimentos para o cristão. E outras tem na Bíblia mesmo, mas a gente vai conversar a respeito. Primeiro eu vou falar aqui, depois eu dou a palavra para a Elaine, de onde surge a tatuagem? Não surgiu do nada, né? Existem Uhum. muitas provas, provas arqueológicas, que afirmam que as tatuagens foram feitas no Egito 4.000 a 2.000 anos antes de Cristo, por nativos da Polinésia, Filipinas, Indonésia e Nova Zelândia, a tribo Maori, né? Maori. Eles tatuavam-se em rituais ligados à religião. Então, a tatuagem é uma coisa bem antiga, Tem. e Uhum. antigamente era ligada especialmente à religião, que é aí que está o perigo, né? Então, percebe-se que a tatuagem sempre esteve ligada à religião, e hoje, Elaine, a tatu está ligada somente à religião? As coisas vão mudando, né? E as pessoas, às vezes, utilizam algumas coisas que se originaram de uma forma, mas a permanência dela não é exatamente da forma como se originou. Existem muitas Exato. razões hoje, além da religião, né? Uma forma de expressão, uma homenagem, né? Já algumas pessoas fazem para homenagear. Isso. Tem um filho, põe o nome do filho, né? Põe o nome da Isso. esposa, acha que vai ficar casado para sempre, marca Exato. o corpo, depois não era, vai ter que Aí tirar. não dá certo. E às vezes Fica até, mais caro para tirar do que para fazer, né? e às vezes nem consegue tirar direito, dependendo, né, do, É. já ouvimos falar de casos, né, que a pessoa tenta, mas não esconde direito depois, quando tenta fazer por cima, né. Tem Mas tem outro caso também, que eu esqueci de falar para você no nosso bate-papo, que é uma pessoa que tem uma cicatriz, né? Tem uma cicatriz, assim, fez uma operação, né? Não ficou muito legal. Aí faz ali uma e tatuagem, um bichinho, uma eu coisinha. ia mencionar a estética, né, que de uma certa forma entra nisso, até tem uma amiga que na época da juventude, ela pensou em fazer para cobrir realmente uma queimadura, ela pensou em fazer para Aí, poder cobrir, né, verdade. e, e às vezes tem gente que por alguma razão acha alguma imagem bonita, né, É, e ela decide se tatuar
pela beleza da imagem, né, que é deixar aquilo no próprio corpo. Então, são razões diferentes, né? Várias razões. Tem para marcar que pertence a um grupo, né? Eu pertenço à Isso, tribo dos isso, motoqueiros. Aí vai lá, verdade. faz uma tatuagem, né? Eu sou corintiana, vai lá e faz É, um gavião. Eu conheço um rapaz que ele era corintiano roxo, aí ele fez uma tatuagem da águia e ficou igual uma galinha, um frango. ai, Ficou que muito dó. feio, gente. No braço, assim, mal feita. Então, uma coisa que é para Gostou? sempre, né? Já pensou um frango preto ao invés de uma águia? Ai, Jesus. Aí Tem, complicou, hein? complicou. Mas tem inúmeras razões, na verdade, então, né? Isso. Mas afinal, Elaine, a tatuagem é pecado ou não? O que diz a Bíblia? Então, o texto que nós separamos, porque aqui, como a Dorcas falou, nós não vamos ficar colocando a nossa Dorcas sou eu, opinião. viu, gente? É Dorcas Ah, eu Rosicler, esqueço que eu mais tenho que falar conhecida como Rosicler. Rosicler. Não tem problema. Eu realmente esqueci esse detalhe. Lá, há pouquíssimo tempo da nossa amizade, para ninguém ficar calculando a idade, eu sempre chamei de Dorcas, então eu acabo falando Dorcas. É. Mas, assim, não é a nossa opinião, né? Então, nós fizemos uma pesquisa em textos, então eu vou ler o texto de Levítico 19, 28. Não fareis lacerações na vossa carne pelos mortos, nem no vosso corpo imprimireis qualquer marca. Eu sou o Senhor. E, então, assim, não há um versículo específico dizendo assim, não faça tatuagem, né? Isso. Mas encontramos o versículo falando sobre imprimir qualquer marca, né? No E a Bíblia contexto, né? é a nossa No regra de contexto conduta. isso, no contexto que a gente estava vendo, até a gente fez as nossas pesquisas com o pastor Marcos Júnior, é isso? Antônio Júnior. Antônio Júnior. Antônio Júnior. Aí a gente pede licença para trazer algumas coisas, estudos que ele trouxe. Ele fala que aí o contexto não é sobre a tatuagem específica em relação aos mortos, né? Então era uma coisa bem específica. Mas ele deixou 4 pontos, que até a gente compartilhou um pouco aqui, que ponderar antes de fazer uma tatuagem. Você quer falar disso? Começar, Elaine? Eu vou ler o texto daqui a pouco, mas realmente, não só para isso, mas em tudo na nossa vida, nós devemos pensar e colocar diante de Deus, né? Isso realmente é necessário? Para que eu quero fazer? O que eu quero expressar? Né? Qual que é a origem do desenho que eu vou colocar? Esse Né? desejo de fazer uma marca eterna, né, no seu corpo. Isso. Permitir Quais são as razões, né, de fazer isso, de colocar essa marca? E também sempre pensar qual que é o significado por trás dessa marca, caso, né, mesmo olhando e analisando tudo isso, decida-se fazer, olhar qual que é o significado disso, né, porque às vezes a pessoa coloca porque acha bonito, mas não sabe o significado, e o significado pode ser totalmente avesso, né, à palavra de Deus, né. verdade. O texto aqui de 1 Coríntios 10, 31, vou colocar aqui para ler. Já não é a Bíblia também. 1 Coríntios 10, 31. 10, 31. Vou ler, tá? Isso. Assim, quer vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Exato. É para Então, a glória quando de Deus, né, que você vai é para a fazer. glória de Deus, exato. Como todas as coisas na nossa vida, né? Nós trouxemos esse tema, mas qualquer coisa na nossa vida que a gente faça que não for para a glória de Deus, simplesmente para o cristão é melhor não fazer, né? É melhor não fazer. É verdade. Pesquisar, né? Primeiro, para que você está fazendo isso?
porque o meu pastor da minha igreja, ele falou assim, que quem se tatua todo é porque ele quer chamar atenção para si, ele não está sendo ouvido, ele quer expressar o que ele sente, o que ele pensa, ninguém está dando atenção, então a maneira dele chamar a atenção é se tatuando. Nossa, que tatuagem é aquilo? O que é aquilo? Então ele está chamando a atenção para si mesmo. Então, chamar atenção para si com uma marca eterna convém para a sua vida? Tem que refletir nisso aí também, né? A outro ponto, essa tatuagem vai escandalizar alguém? Como qualquer outra coisa que você for fazer na sua vida, vai trazer escândalo? 1 Coríntios 8, 13, é isso? É 12 e 13. 8. 8, versículo 12 e 13, isso. Quando você peca contra seus irmãos desta maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu, como levo meu irmão que eu como, no caso aqui é comida, levo meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para não fazer meu irmão tropeçar. Então, né, Elaine? É interessante pensar nisso também. Aqui até abri que hoje existem algumas denominações que para ela nem considera como escândalo, né? Lógico, pensando em todas essas coisas do significado, tal, mas não considera como escândalo dentro da cultura daquela igreja, é comum. Aí você está numa igreja que não é comum, que pensa de uma maneira diferente, que você gosta doutrinas, né? Isso. Aí você gosta de praticamente tudo que tem, né? Ela está convivendo bem, mas mesmo assim você quer fazer essa marca sabendo que vai causar escândalo. E aí? Tá certo mesmo? Né? Tá certo, você tá. Tem certeza? Você tá nesse local, dentro dessa denominação, com essa doutrina, é realmente necessário? Vai escandalizar uma pessoa, um irmão em Cristo, que, para mim, Elaine, sinceramente, tatuagem não quer dizer nada para mim, não vai me afetar em nada. Para mim também não. Quer fazer, é problema dele, para mim não me afeta em nada, não afeta a minha comunhão. Mas tem gente que se escandaliza. Tem gente que sim, exato. Tem gente que tem uma mente mais fraca, um pensamento assim, que a Bíblia mesmo diz, né? No caso de comer aí coisas consagradas ao ídolo, é pecado ou não? Se for a consciência da pessoa pesar e escandalizar o irmão, melhor não fazer, né? Porque vai estar pecando, aí é pecado escandalizar o seu irmãozinho. Porque deve estar fazendo só por rebeldia, né? Aí fica difícil. Em Colossenses 3,15 diz, tudo me é lícito, mas nem tudo convém, né? Tem coisa que eu acho que não é pecado, não diz nada, minha consciência não pesa. Mas se for escandalizar o seu irmãozinho, a sua irmãzinha. Então, ó, 2 ou 3 pontos que a gente já viu. Para que você quer fazer essa tatuagem? Isso aí, qual simbologia que está atrás, o que você quer expressar, olha quantas coisas para se refletir antes de você fazer uma tatuagem. Se vai escandalizar alguém, então tudo isso tem que pensar, refletir, como tudo na nossa vida, decisões a gente tem que pensar. Além do que, existem certos trabalhos que você vai procurar emprego tal, tem lugar que não aceita a pessoa ter nenhum tipo de tatuagem, né? Nem questão se a pessoa tem uma tatuagem no pescoço, às vezes ela faz uma tatuagem muito que está em evidência, tem empresa que não aceita, então tem mais ainda isso aí ainda. Ainda tem isso, né? Todo lugar que ela é aceita socialmente, não é nem questão de religiosidade. Bom, aí a gente estava falando da igreja, nós cristãos no nosso meio. Então, você, irmão, que é convertido, acha super bonito, tem uma tatuagem, a gente aconselha aqui a você refletir bem antes de fazê-la. Ninguém aqui está condenando, porque aqui ninguém é juiz, né? É de Deus isso? Você tem que perguntar, é de Deus isso? Agora tem um outro ponto muito importante, né, Elaine? Que a pessoa não era convertida, é uma pessoa que estava lá no mundo,
que a gente fala, né, nós cristãos que temos a igreja, a pessoa está fora, se converte ao Senhor Jesus, quer se tornar um cristão de verdade, e ele está cheinho de tatuagem daqui aqui. E aí? Aí a gente tem que imitar Cristo, né? Porque ele não faz acepção de pessoas. Nós vamos receber, né, esse irmão, até porque, como nós comentamos, não é algo que você apaga, não é? Caso a pessoa aceite Jesus e está com o corpo todo marcado, e aí, de repente, ela fala, poxa, eu preferia estar com o corpo limpo, mas ela não vai para... Tem coisa que até dá, né? A pessoa fez uma tatuagem, eu liguei sem querer para você, faz uma tatuagem que se arrepende, né? Um símbolo lá, né? E tem como ela vai fazer uma operação que paga caro, né? Por isso, tem até como fazer uma plástica, mas tem gente, que nem eu vi no Instagram também, um irmãozinho que ele se converteu e ele é tatuado inteiramente, daqui até lá embaixo, até no olho, o olho dele é preto, ele não tem a parte branca do olho, mas ele se arrependeu, nem a parte branca, olho. Ai, que dor. olho, eles põem tinta, um pigmento, não sai mais, não tem como fazer. Então, você imagine que momento da vida dele, ele estava muito perturbado para fazer isso. Mas Jesus o libertou. Eu lembro do demônio do Gadareno, né? Não se tatuou, mas ele estava muito sofrendo, né? Estava perdido, imagine, sendo jogado para lá e para cá pelos demônios. Uma pessoa que tatuou até o branco do olho, que estava nesse interior para ela fazer isso. Mas ele se converteu. Uma nova criatura. Jesus não está olhando lá o externo dele. Ele não foi atrás da tatuagem, ele já veio com a tatuagem. E a igreja... É isso que eu ia... Sobre o Nova Criatura, que eu ia mencionar mesmo isso, né? As coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo, né? E aí Jesus recebe essa pessoa, obviamente, quem somos nós para não receber? Então, o cristão ele tem que ficar muito atento também para não discriminar, né? Para não ser um crente que está discriminando. Então, a gente tem que, cada um de nós temos que pensar mesmo, refletir no Senhor, orar, tanto aquele que está nessa situação pensando em fazer, ou nós que estamos nessa posição de como vamos receber, e de não nos posicionarmos como julgadores, juízes, né? Mesmo que esse irmão que está aqui, está pensando, decida fazer, né? Aqui nós estamos trazendo isso para poder trazer reflexão, mas a posição mesmo, por exemplo, é como o meu pensamento é como o da Rose Claire, vou chamar de Rose Claire. Para mim, eu não me escandalizo, para mim não é indiferente, né? Mas não tenho, eu não tenho, nunca tive vontade de ter, nunca tive vontade de fazer. E aí, por eu isso, já queria, eu já penso assim, o nome do meu filho aqui, o nome da minha filha aqui, o nome da minha mãe aqui, o nome do meu pai aqui, ai, que lindo. Aí eu vou condenar a pessoa porque ela já pensou, ela quer. Não, esse não é o nosso papel, nem de juiz, nem de condenar, é de receber, porque quem transforma e quem traz as pessoas é o próprio Jesus Cristo, né? Isso. Tem muito modismo também, né, Elaine? Por modismo, sim, ficar na moda, achar bonito, tal. Exato. Mas... E eu conheço quem sinceramente, eu acho que tem umas que eu acho muito bonita mesmo. Mas aí eu também acho. Né, eu fico pensando, pra quê? Mas nunca pensei pra mim. Não, eu pensei até, né? Mas não assim, falei, ai, que bonita, pôr o nome do meu filho aqui, que homenagem, né, da minha filha. Não, eu tenho que fazer, eu tenho que amar meus filhos, meus pais, e não é expressando assim. Então, é só uma, sabe, chega a passar na cabeça. Uns desenhinhos assim, mas para que isso, né? Aí é a hora de você refletir, não fazer nada por impulso, nada a gente deve fazer por impulso. Exato. Não é do agrado de Deus, a gente só faz besteira quando faz coisa por impulso.
E voltando só para concluir esse detalhe, né, da nossa posição de não nos colocarmos como juiz, né, eu conheço, né, não muitas pessoas, mas algumas que têm, e têm uma vida reta, né, diante do Senhor nas suas atitudes. Então, é o que nós estamos falando, né, colocando tudo isso para quem está aí pensando, faço, não faço, faço, não faço, pensa, medita mais, procura a palavra. Às vezes você vai fazer, não vai se sentir em paz, como o texto acima disse, né, vai ficar em paz. Então, pensa, ora, fala com Deus e deixa ele dar a direção. Isso, não faça as coisas por impulso. A gente já está caminhando para o finalzinho aí. Não faça as coisas por impulso. Pensa, para quê? Modismo, vai passar. Às vezes você gosta de uma coisa, depois não gosta mais, que nem tatuar o nome do seu amor da sua vida, né? É barco furado isso aí, né? E que nem eu falei, tatuar o nome da mãe, o nome do pai, é bonito? Mas precisa marcar seu corpo para mostrar o quanto que você ama seus pais, quanto você ama seus filhos. Não é melhor demonstrar de outra forma, se expressar de outra forma? Às vezes está lá tatuado, mas não vai visitar a mãe. Tá lá, faz tempo que não vai ver a mãe, né? Mas tá tatuado. Não, a mãe ia gostar mais que você fosse lá tomar um cafezinho, um chazinho com ela, né? Eu acho. Verdade, com certeza. Né? É isso mesmo. Então a gente conclui assim. Além do que, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então eu vou tatuar Jesus aqui. Como que tá a sua vida, o seu testemunho de vida como cristão aí diante do mundo? É a tatuagem que vai mostrar isso? Às vezes pode até ficar feio, né? Porque tá ali, mas as atitudes estão tão opostas. Tá tropeçando, a gente tropeça, né? E aí fica difícil. Fica difícil. E então a palavra que a gente diz aqui, para terminar, eu falo a minha, depois você fala, Elaine. Eu deixo esse conselho. Nós não tem na Bíblia específico sobre a tatuagem em si, mas a Bíblia deixa clara os pontos, né? Que a gente não pode escandalizar o seu próximo, o nosso corpo é o corpo é o templo do Espírito Santo, refletir, né? Não fazer as coisas por impulso, é falta de maturidade, refletir a simbologia que está por detrás. E existem muitas formas de você se expressar, escrevendo, atuando, cantando, louvando. Hoje a internet tem tantas coisas que você pode se expressar, né? Você pode expressar escrevendo, fazendo vídeo. E eu acho que dá para chamar bastante atenção se foi esse o problema, né? E você, Elaine? Eu penso que a maior forma de nos expressarmos das coisas de Cristo, né, demonstrando o amor que Ele mesmo demonstrou por nós. E é isso que Ele quer que a gente faça, né, que a gente reproduza esse amor, que a gente expresse esse amor, que a gente haja em amor, né, agindo em amor. Então, a melhor expressão de todas, realmente, em tudo que nós fizemos, em todas as nossas atitudes de amor, né? Atos de amor. No nosso dia a dia, em qualquer tipo de escolha, atitudes, atos de amor. É isso. Amém. Nós vamos encerrar aqui, então. Eu vou fazer uma oração, como de praxe, para Deus abençoar a sua vida, que a gente possa ser sempre um canal de bênção. Pai eterno, nós te louvamos e te agradecemos por este bate-papo gostoso sobre esse assunto tão polêmico, que esse programa possa ajudar as pessoas a refletir, a entenderem a sua vontade na vida deles, aprender a não tomar atitudes precipitadas e receber com amor aqueles que estão chegando na igreja, que estão tatuados ou com outros problemas, que eles possam receber com amor, que as nossas atitudes sejam, como a Helene falou, Senhor, atitudes de amor, demonstrar o cristianismo pelas nossas atitudes, em nome de Jesus, amém. Obrigada, Helene.
Até a próxima, hein? Com outro Até. assunto polêmico. Qual será, hein? Ui, vamos ver. Tchau, tchau. Tchau.